Olá, todo mundo! Bem-vindos ao nosso podcast, oferecido pela Sociedade Internacional de Ótica e Fotônica. Aqui quem fala é a Ana Sofia. Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é a Alamis. E a gente está trazendo essa série de podcasts para vocês com o intuito de trazer conhecimento e informação de qualidade e sempre trazendo também grandes nomes que têm relevância nacional e internacional. Por hoje, o assunto da gente vai ser sobre ela, que é tão essencial para a nossa vida. Ela que tem um papel de protagonismo nas leis da relatividade de Einstein e também, atualmente, é usada para a definição do metro. Isso mesmo, um metro é definido através da distância que a luz percorre em um determinado intervalo de tempo. Então, o assunto do nosso podcast de hoje será a importância que a luz tem para nossas vidas e também sobre a relevância do dia em que ela é comemorada, que é agora, dia 16 de maio. O nosso entrevistado de hoje é o professor Anderson Gomes, titular do Departamento de Física da UFPE. Além disso, ele é pesquisador da área de nanofotônica, biofotônica, ótica não linear e comunicações óticas. Como se isso já não fosse suficiente, ele também é membro fellow da Optical Society of America, a OSA. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e membro também da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência. Se isso tudo não fosse suficiente, ele é também o nosso advisor da SPY. Então, professor, você pode falar um pouco para a gente sobre o que é o SPY, a Sociedade Internacional, e qual o objetivo do nosso chapter? Olá, Ana, Alamis e todo mundo que está aí nos ouvindo, todo mundo em casa, quietinho. Não precisa usar máscara, vocês estão em casa, cada um de nós está sozinho aqui, portanto não precisamos da máscara, mas ela está aqui quando a gente sair. A sociedade, que a gente chama SPY, ou SPIE, que é a sigla em inglês, ela é uma das maiores sociedades mundiais que atua na área de ótica e fotônica. Ela tem mais de 20 mil pessoas que atuam nessa sociedade. Ela tem vários trabalhos e eu quero só destacar esse dos Student Chapter, que a gente chama em inglês Student Chapter. Eles são um grupo de estudantes que se reúnem, no mínimo 10, e isso está em todo o mundo. Se vocês olharem o site, né, da SPI, que depois a gente vai passar para vocês vão identificar em todo o mundo onde é que tem esses Student Chapter. Aqui no Brasil são vários. Aqui no Recife nós temos, conjuntamente com a base, a sede na UFRPE, mas também tem estudantes da UFPE e de outras instituições. E o papel desses chamados Student Chapter é exatamente a gente botar os estudantes de graduação e de pós-graduação para atuarem junto à sociedade, em particular, junto a estudantes do ensino médio, no apoio, na divulgação da tudo que é feito usando ótica. Às vezes, até extrapola, fala um pouquinho mais de outras áreas da física, mas o foco é a ótica. Aí é um trocadilho, né? Foco é aquilo que, quando a gente focaliza com a lente, uma luz com a lente, ela vai lá no foco. Então, foco é a ótica. Mas a participação dos estudantes são em várias etapas durante o ano. Tem esse Dia Internacional da Luz, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E tem também ações durante o ano em escolas. E nós temos sempre, ao final do ano, ou no primeiro semestre ou no segundo semestre, um congresso que é todo preparado pelos estudantes. Nós temos aqui vários estudantes, isso já foi feito desde que começou, há 3 anos atrás, de maneira que esse é o papel dos estudantes. Esse trabalho que está sendo feito agora, esses podcasts, é uma iniciativa dos estudantes, eles que coordenam, eles que fazem tudo, eu só faço supervisionar e participar quando for necessário. Esses congressos, inclusive, acontecem em várias partes do mundo, né? Com várias pessoas de todo mundo participando. Exatamente. Esse congresso ele sempre é internacional, ele ocorre, inclusive tem tem um congresso central que acontece todo ano, que é no mês de janeiro, nos Estados Unidos, é onde vai todo mundo. É um congresso para 20 mil pessoas, mas ao longo do ano tem partes, áreas, sub-áreas desse congresso que acontecem em várias partes do mundo. Pronto, vamos falar agora um pouco sobre o Dia Internacional da Luz, que já está chegando, né? Dia 16 de maio. Então, a fazer a apresentação, e a apresentação vai ser já é meia chique, porque eu estou usando aqui o meu iPad para controlar a minha apresentação que está no computador, porque aí dessa maneira eu posso fazer, vocês vão ver o que é que a gente vai poder fazer. Então, eu vou falar especificamente sobre o Dia Internacional da Luz,
se comemora todo ano, em 16 de maio. Isso começou, na realidade, em 2018. Ela é uma iniciativa global, ou seja, acontece no mundo todo, para que as pessoas apreciem a importância e o impacto da luz na ciência, na cultura, na arte, na educação e no desenvolvimento sustentável em várias áreas. Então, essa é uma realização do Student Chapter, do SPAI. Tem também a participação do Student Chapter da Optical Society, do Departamento de Física e do Instituto Nacional de Fotônica. Na realidade, a primeira atividade internacional sobre a luz foi o Ano Internacional da Luz, que aconteceu em 2015. Foi uma iniciativa proposta por pesquisadores americanos e da Europa à Unesco. E a Unesco, então, abraçou a ideia e, durante o ano de 2015, nós tivemos o chamado Ano Internacional da Luz. E, a partir daí, a partir desse Ano Internacional da Luz, nós passamos a ter o Dia Internacional da Luz. Vejam aqui nesse site aí, vocês estão vendo aí no YouTube, basta botar Ano Internacional da Luz, ou então ILD, que vai aparecer o site, vai aparecer esse videozinho aí, que é muito legal, explicando a visão geral e os objetivos daquele que foi o Ano Internacional da Luz. Porque a luz, exatamente porque ela cria essas tecnologias revolucionárias, e muitas delas não são percebidas. O que eu vou fazer aqui é dar uma visão geral, eu não vou entrar em nenhum detalhe técnico. Nós vamos ter palestras e outros podcasts ao longo desse mês, onde essa parte técnica vai ser mais colocada por especialistas de cada área e pessoas, inclusive, de outros países. Então, hoje a gente vai, na realidade, falar de maneira bastante geral. Nós não vamos entrar em detalhes técnicos, porque isso vai ser objeto de palestras específicas. Então, eu vou, na realidade, estimular vocês a quererem ver o que vem pela frente. Então, a luz, ela é um dos maiores propulsores econômicos que estão revolucionando o século XXI, como ocorreu com a eletrônica no século XX. Chegamos, então, no Dia Internacional da Luz, que é comemorado desde 2018, no dia 16 de maio de cada ano. E por que o dia 16 de maio foi escolhido? Porque foi a data onde está registrado a primeira operação de um laser. O laser, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, foi descoberto, na realidade foi proposto sem chamar de laser, muito antes por Einstein. A ideia de emissão estimulada, que é a base do laser, ela foi proposta por Einstein, mas só foi realizada em 1960 nos Estados Unidos e no mesmo ano também na Rússia. Nos Estados Unidos foi Theodor Neumann quem fez isso e na Rússia foi o Prokhorov. Nós, então, temos o primeiro laser, que foi o chamado laser de Rubi. Depois vocês vão aprender sobre o laser. Professor, se eu não estou enganada, laser não foi o primeiro nome que ele teve, não, né? Não. Antes do laser, teve o maser. A diferença do maser para o laser é que o laser é com luz e o maser é com micro-ondas. Ok. Essa é a diferença, tá? Então, o maser operou, ele funcionou, se eu não me engano, em 1958, mas o laser foi em 1960. E a diferença, eu vou mostrar daqui a pouco um espectro. Eu falei que foi o Prokhorov que inventou o laser, mas foi o Bazov, em vez de Prokhorov. É um outro russo. Prokhorov é um cara muito famoso, mas foi o Nikolai Bazov que, na Rússia, foi um dos que primeiro também descobriram, botaram um laser para funcionar. Então, o laser de Rubi, que é o mais conhecido, foi o primeiro laser a operar. Vocês estão vendo aí do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui como era o laser. Ele tinha aqui uma lâmpada de flash e dentro vocês estão vendo uma barra. Aqui nessa outra figurinha aqui, vocês estão vendo uma barra de Rubi, estão vendo um diagrama com os componentes. E na barra de Rubi, ela era espelhada dos dois lados. E ela envolta por essa lâmpada de flash, e isso foi colocado
nesse canequinho aqui, e ele estava com nitrogênio líquido, que era para poder o laser operar. Vocês vão ter, falando sobre isso aí, um professor especificamente sobre o laser. Então, hoje, tudo que tem a ver com luz, que a gente conhece como ótica, tem uma outra palavra que é menos conhecida, que chama fotônica. Fotônica é a ciência e a tecnologia da luz. Ela trata exatamente com a geração da luz, a detecção da luz, aproveitamento e aplicações, e chama de fotônica, porque a unidade básica da luz é o fóton. O que é que a gente chama de eletrônica? Porque a unidade básica de forma eletrônica é o elétron. Então, por analogia, a gente tem a fotônica. E a gente diz que a fotônica ela é ubíqua, ela está em todo canto. Veja, nós estamos aqui, eu estou com a luz solar, que é a primeira coisa que a gente vê quando acorda. Então, a luz solar ela emite fótons de diversos comprimentos de onda, de diversas cores, e é um dos sistemas que a gente usa fótons. A gente tem todas as comunicações ópticas, tudo que eu estou falando aqui está sendo codificado, está sendo transformado em luz e está viajando por fibras ópticas. Então, é mais um exemplo. E eu vou dar, daqui a pouco, outros exemplos. Então, quando a gente fala de luz, a gente está falando de uma parte do espectro eletromagnético, que é o que compõe todas as ondas eletromagnéticas, e a gente sempre fala do espectro visível, que é esse que vocês estão vendo aí, ó. É onde os nossos olhos conseguem ver, tá? A gente só consegue ver nessa região chamada visível, que vai aqui, ó, do azul até o infravermelho. Tá? Então, a gente vê um vermelho aqui bem intenso, mas a partir disso, nossos olhos não veem. Então, nós precisamos de fotodetetores. Os fotodetetores são componentes optoeletrônicos. Eles pegam a luz e, usando técnicas de física, de ótica, de fotônica, transformam a luz em elétrons. Os fótons em elétrons. E aí a gente consegue detectar. Esse slide aí é para vocês verem, é um slide da Sociedade Japonesa de Física aplicada. Física aplicada, exatamente. E ela é um slide bem interessante porque ele mostra tudo que é feito, que foi feito, né, as tecnologias e o que vem pela frente, o que eles pensaram para a fotônica na academia, em pesquisa e desenvolvimento, usos práticos e na sociedade. Então, a fotônica ela está em várias coisas e nós temos aqui, na UFPE e no Brasil, várias áreas que trabalham com isso daí. Professor, para quem não está acompanhando esse podcast por uma plataforma mais visual, você pode descrever algumas dessas descobertas da Sociedade Japonesa? Sim, exatamente. Ótimo, boa pergunta, Ana. Veja, nós temos aqui desse quadro, é um quadro bem complexo, dizendo o seguinte: tem o que a gente chama da ciência básica, onde a gente usa a fotônica para estudar fenômenos ultra rápidos. O que são fenômenos ultra rápidos? O fenômeno da visão, por exemplo, quando a luz entra nos nossos olhos, em um tempo muito curto, que a gente chama de femtosegundo, cerca de 100 a 200 femtosegundos, o fóton é absorvido e gera toda uma cadeia que culmina com a visão. Para estudar isso, você precisa de pulso mais curto do que o evento. Então, muitos eventos biológicos usam pulsos curtos. Nós temos também a área chamada biofotônica. Eu vou falar do próximo slide. A gente usa luz para tudo que tem a ver com bio. Tá? A gente tem a área de nanofotônica, que usa a luz junto com a nanotecnologia. E a gente tem um quadrinho aqui nessa tabela toda que chama a nova fotônica. Então, a gente não sabe o que é. Essa é a parte boa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem na pesquisa e desenvolvimento a questão de processamento de sinais. Então, você pega no mundo de hoje, onde a gente agora está usando a internet cada vez mais e mandando imagens, a gente precisa que esses sinais sejam processados. A gente tem também, do ponto de vista da sociedade mesmo, a questão da sustentabilidade. Então, a energia solar é uma dessas tecnologias que são sustentáveis e que são, então, bem usadas.
E próximo slide, ele fala o que é que a gente pode fazer com ótica e fotônica na área de saúde. Aí é muita coisa. Você hoje vai no oftalmologista, é um dos exemplos que tem aqui, você faz, então, exame da sua retina usando luz. Você pode ir no dermatologista, você também usando técnicas com luz, né? Técnicas de ótica, de fotônica, você pode ver dentro da sua pele. Você pode usar luz, isso é uma coisa conhecida, o efeito térmico da luz. Tem uma figurinha assim, aqui mostrando, colocando radiação térmica na perna de uma pessoa, no pé de uma pessoa que levou uma pancada. E por aí vai. São muitas e muitas e muitas aplicações na área de fotônica e de biofotônica que a gente vai ouvir, como eu já antecipei, um especialista em data marcada. Sobre o impacto da luz no desenvolvimento econômico. Então, veja, esse slide ele está dizendo que a tecnologia da luz está no coração da internet e das comunicações ópticas, como eu já comentei para vocês. Vocês estão vendo, quem está olhando aqui o slide, tem um bando de fibras ópticas aqui, e do lado direito desse slide vocês estão vendo um globo terrestre, uma parte dele, mostrando a Europa, e mostrando conexões de fibras ópticas da Europa, e toda a Europa, com uma taxa, veja o número que está aí, da ordem de terabits por segundo. Essas ligações elas chegam na África, só que na África elas são 1000 vezes mais lentas, são da ordem de gigabits por segundo. Essas disparidades no acesso à informação, elas precisam ser diminuídas, elas precisam ser acabadas para que a sociedade como um todo possa se desenvolver em pé de igualdade. Essa desigualdade ela precisa deixar de acontecer. Então, eu não podia deixar de falar para vocês, a gente está em pleno período pandêmico no mundo todo e como é que a luz tem atuado trabalhando contra nessa linha, né? Do coronavírus. Isso. Exatamente. Então, veja, todo dia a gente vê na televisão, ou sabe, escuta, as pessoas medindo a temperatura de forma que a gente chama não invasiva. Veja aí que vocês estão vendo aqui esses detetores, a pessoa de longe consegue medir a temperatura. Como é que é feito isso? Isso é usando radiação infravermelha. A luz bate na pessoa, no objeto ou na pessoa, ela é refletida e você consegue, usando essas técnicas de ótica, saber exatamente qual é a temperatura do corpo humano, sem precisar de você ter o contato. Vocês viram também que foram usados drones. Esses drones são equipados com câmeras, normalmente câmeras CCD, essas que a gente tem no celular da gente também, e essas câmeras podem também ter esses mesmos detetores térmicos, de forma que o drone ele não só vê a quantidade de pessoas, mas ele pode ver também a temperatura. Então, se tiver uma pessoa com temperatura maior do que o normal, ele vai identificar a pessoa e a temperatura. Isso é possível porque você usa o hardware, que é a ótica nesse caso, óbvio que tem muita eletrônica, e usa o software para detectar isso de maneira sem fio, à distância e em tempo real. E vejam aí embaixo uma coisa mais sofisticada, que a gente chama de um chip, lab on a chip, ou seja, um laboratório todo está aqui num pedacinho de vidro, e nesse pedacinho de vidro você consegue detectar. Vocês já viram as pessoas que têm, infelizmente, a doença chamada diabetes, elas podem fazer o teste com um aparelhozinho pequeno. Esse teste é feito, você bota lá uma gotinha e insere, né, uma fitinha dentro do equipamento e ele te diz a quantidade de açúcar que você tem no sangue. Pois bem, a gente tem um equivalente disso com ótica, um chip óptico, chamado chip óptico. E, para concluir essa parte aí, vocês devem estar escutando todo dia que é feito esse teste chamado PCR, para saber se a pessoa está com o coronavírus. Sim, sim, verdade. SARS-2, o SARS-CoV-2, esse teste é chamado de PCR, chama Polymerase Chain Reaction. Então, esse teste de PCR ele é um teste bem sofisticado que tem toda uma parte que é microbiológica.
Então, tem todo um preparo microbiológico que eu não estou explicando aqui, eu estou pulando, mas esse vídeo mostra. Ao final de todo esse preparo microbiológico, é colocado um elemento fluorescente. E aí entra a fotônica. Então, o vídeo está mostrando o que é que acontece no sistema de detecção. Todo o material coletado e preparado é colocado aqui nesses pouquinhos e vai dentro de um equipamento e vocês estão vendo aí, uma lâmpada passa por um filtro, esse filtro, então, a luz excita todo esse material, ele floresce, a fluorescência em uma outra cor, ela é detectada, e aí, detetada por uma câmera CCD, tudo isso é calibrado, e o que é que acontece? Então, você consegue medir nesses pocinhos, dentro de cada uma daquelas cubetas, você mede o que é que está acontecendo, se tem ou não tem a presença do vírus. Então, a última etapa de tudo isso é feita de maneira usando a fotônica. Então, isso mostra como é que funciona a fotônica nos dias atuais. Ela é extremamente importante. Estando aqui para essa tela da luz do novo coronavírus, eu dei alguns exemplos, e tem outros acontecendo. Um dos mais importantes, nós estamos fazendo aqui no Departamento de Física, já começamos, que é usar a luz chamada ultravioleta C para desinfecção de máscaras, as máscaras especiais, aquelas caras chamadas N95. Então, tem um trabalho, uma pesquisa em andamento sobre isso, e espero que em breve a gente possa falar sobre ela. Muito bem, então, resumindo, por que luz e ótica? Porque é um dia especial para isso, porque a luz ela é central para a ciência, para a tecnologia, para a arte, para a cultura. Ela promove a educação em todos os níveis e ela impulsiona o desenvolvimento econômico e social. Por que escolher um dia para a gente celebrar a luz? Exatamente porque a importância da tecnologia da luz ela precisa ser apreciada pela sociedade. Esse dia é para a gente dizer para a sociedade, olha, a primeira coisa que você faz quando abre o olho são fotos que entram nos seus olhos. Você está vendo televisão, você está usando o celular, está em todo canto. E nós queremos inspirar uma nova geração de jovens, crianças, para estudar ciência através da luz. Mas não precisa só ser cientista. Pode ser também usar a luz, como eu já disse, nas artes, na cultura e em várias outras áreas. Então, eu quero agradecer aqui, estou à disposição para a gente conversar um pouquinho mais, lembrando que o século XXI é o século da luz. Muito obrigado. Professor, isso é muito importante, isso tudo que você falou é muito importante, exatamente pelo fato de que a maioria das pessoas, não sei se pessoas leigas ou não sei, mas que tem uma visão equivocada do que é a ciência, de que é uma coisa muito difícil e que não serve para nada, sabe? É importante a gente estar sempre mostrando que esse tipo de coisa, que apesar da quarentena, apesar das ruas, do comércio estar parado, das pessoas estarem em casa, a gente continua trabalhando e que isso é muito importante para o funcionamento da sociedade no geral. Essa atividade, né, essa decisão de ter esse Dia Internacional da Luz, ele passa exatamente por a gente falar para a sociedade. Então, a gente passa a maior parte do tempo nos nossos laboratórios, nas nossas salas de aula, estudando. E, inclusive, às vezes, a gente nem diz na sala de aula para os alunos para que serve isso que a gente está estudando. Então, a gente está usando esse dia, que vai ser 16 de maio, vai ser um sábado esse ano, e está todo mundo em casa mesmo. Tire um tempo, vai ser bem divulgado, para ouvir sobre a luz no dia a dia, como é que a gente usa e como é que você pode também explorar mais a luz no nosso cotidiano. Então, só para dar um outro exemplo, que você pode estar assim, mas tem gente que está em casa, acha que não tem nada a ver. Mas sabe que todo mundo já ouviu falar em LED. E sabe que a gente está trocando, o mundo todo está trocando todas aquelas lâmpadas fluorescentes, incandescentes, para luz, elas LEDs. Por quê? Porque elas são bem mais eficientes, bem mais... O custo é bem menor. Às vezes o custo é um pouco maior, mas quando você diz, em vez de estar pagando em um ano que você paga usando uma luz incandescente ou fluorescente de energia, gastando energia, uma luz de LED é melhor. Além do fato de ela poder ser controlada, a intensidade pode ser controlada, a cor pode ser controlada. Então, o LED foi um dos grandes avanços da fotônica também para o dia a dia. Então, hoje, você tem a fotônica em tudo que é carro.
Ó, um detalhe que sempre que eu falo disso, eu ainda me impressiono. Lembra que quando todo carro atrás tem aquela luz que a gente chama luz do stop, né? A luz do freio. A luz de freio, E aquela sim. luz do freio, há muito tempo atrás, aquela luz vermelha, ela era incandescente. Era uma luzinha de filamento. Pois bem, ela passou a ser de LED. Se você pisa no freio, a luz de LED acende 10 a 15 segundos mais rápido do que a luz incandescente. 10 segundos pode evitar uma colisão de carro. Então, se você olhar, se você pegar um carro antigo e um carro mais novo, botar os dois de lado e mandar pisar no freio, você vê que a luz de LED acende primeiro do que a outra. Dá para ver, é perceptível a olho nu. Além da luz que está nos semáforos e vários outros indicadores. Hoje a gente tem aqueles painéis na rua que de dia você vê, coisa que você não via antes. São painéis de LED. Fora as televisões, os celulares e tudo mais. Então, a fotônica é algo que está realmente no dia a dia. Professor, o senhor estava falando aí de algumas aplicações mais tecnológicas, mas para o pessoal ver também a importância da fotônica. O senhor já falou, né, na área da saúde, mas só para deixar mais claro, é assim, o senhor poderia citar, eu sei que o senhor trabalha muito nessa área também, as vantagens de você usar a fotônica na aplicação médica seria a invasividade, que é pouco ou quase nenhuma, o custo diminui, a velocidade de análise dos exames. Tem várias vantagens, né? Uma delas você já falou, é ser não invasivo. Ser não invasivo significa o seguinte: eu posso fazer um corte para fazer uma cirurgia com laser sem ter que colocar o scalpel, aquela faquinha que o médico usa. Eu posso cortar com laser. Quando eu corto com laser, tem uma vantagem que eu corto, sangramento é menor e, simultaneamente, você tem a cauterização. Então, o laser é muito usado em diversas cirurgias. O laser é usado, por exemplo, para você fazer aquela correção de miopia. Então, nosso olho é um sistema bastante sensível. Eu faço uma analogia, eu trabalho também na área de odontologia e na odontologia você ainda usa pouca tecnologia. Tem laser sendo usado em odontologia, mas tem muito mais em oftalmologia. Por quê? Porque nossos olhos, a gente não pode tirar, a gente não pode fazer uma limpeza do olho como faz uma limpeza do dente e tal. Se eu quiser ver minha retina, se tiver um problema na retina, existe uma técnica hoje chamada tomografia por coerência óptica. É uma tomografia que, em vez de usar campo magnético ou computadorizado, ela é uma tomografia usando luz. Então, a luz penetra e vê toda a sua retina, dentro dela, a espessura da retina. Então, se a retina tem várias camadas, se uma camada tiver com a espessura diferente, alterada, aquilo é uma indicação de que a retina está com algum problema. Hoje, só com a luz você pode fazer isso. Então, você pode também fazer uma raspagem para corrigir a miopia, e você não tem que fazer isso, obviamente, tirando o seu olho para fazer uma raspagem. Você não faz isso botando de volta, você faz isso com laser. Tá? Então, esse é um exemplo. Tem você consegue ver dentro do seu corpo humano usando uma coisa chamada endoscopia. A endoscopia, antigamente, usava fibra óptica. Hoje, o endoscópio, que é uma coisa longa, tal, que entra dentro do seu corpo, pode ser pela sua boca, nariz ou outras partes, hoje tem uma CCD na pontinha daquele tubo. Então, aquele tubo ele tem um CCD, tem um furinho para você aspirar alguma coisa e pode ter uma fibra óptica para ir o feixe de laser. Então, você pode guiar a sua cirurgia. Então, você tem muitas aplicações que, além de ser não invasivo, elas também são não destrutivas. Tá? E ela é, em geral, indolor. Veja, a dor não é uma coisa que você mede, não existe um medidor de dor. Você pode tentar calibrar uma pessoa, mas o que dói, se você dá um beliscão em mim, eu posso não sentir, e se Ana Sofia pode sentir. Então, a dor é algo relativo. Mas, se você vai num dentista e tem que fazer um tratamento cavitário e bota aquela broca, além da trepidação, o contato realmente faz com que aquilo, né, a dor seja diferente. Você pode fazer o mesmo preparo, você pode limpar o dente com laser. E isso você não tem contato e é indolor. A gente se assusta, a dor ela até é agente psicológica. Né? Se eu for tomar uma injeção, eu corro léguas, porque eu não quero sentir aquela picada da injeção. Mas aquilo incomoda. Pode não doer, mas incomoda. E é muito psicológico. Então,
A luz tem essa vantagem de ser indolor, ser não invasiva, ser não destrutiva em muitos casos. A luz como a fonte de luz para isso. E tem as técnicas, né? A técnica de fluorescência, várias técnicas que você pode usar a fotônica, usar os detetores, CCDs, como a gente viu lá no caso do PCR para o coronavírus. Acharia interessante para fechar também o senhor falar assim um pouco sobre perspectiva futura, né, para quem quer assim seguir tipo as pesquisas que tem agora estão se realizando. Dia 7 de maio teve a Marcha pela Ciência. Então, na marcha, durante a Marcha pela Ciência, uma das coisas que eu participei, mais 2 professores, foi sobre como é que vai ser a ciência pós-pandemia. Então, hoje está tudo parado, toda a ciência está voltada para essa pandemia. A maioria das pesquisas que poderiam estão paradas, por exemplo, os nossos laboratórios aqui na UFPE, a maioria deles, exceto os da área médica, estão parados e eles vão voltar. Então, nós vamos voltar para um normal, um novo normal, um normal diferente, um normal adaptado. E quando a gente voltar, o mundo vai ser outro. Mas as disciplinas que a gente precisa estudar, a pesquisa que a gente precisa fazer, elas continuam. Porque uma das coisas que vai acontecer é a chamada multidisciplinaridade. Então, não vai ter aquilo que você trabalha só no assunto. A pesquisa agora ela mistura a ótica com a medicina, com a odontologia, com a informática, com a matemática, para fazer todas essas estatísticas, esses gráficos, mistura o pessoal de matemática com o pessoal de computação, com o pessoal de infectologia. Então, nós vamos passar a ter mais uso, isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, vai ter mais. Por quê? Porque as pessoas, isso já podia estar acontecendo, mas foi preciso essa pandemia para a gente explorar mais. Estou falando nós, estou falando eu e vocês aí. A gente já podia estar fazendo isso. Então, essa coisa você vir para a escola, você vir para a universidade, vai precisar você vir. Mas muita coisa você pode fazer de casa. Você quer tirar uma dúvida com o professor? Por exemplo, eu sempre tive dificuldade, quando dou aula, de marcar os alunos. Eu digo, eu vou estar à disposição para tirar dúvida de tal hora a tal hora, 3 vezes por semana. Eu vinha ficar na minha sala, não parecia ninguém. O cara não vai sair de casa para vir aqui para fazer uma pergunta a mim, ou 2 perguntas. Aí eu respondo e ele vai embora. Se ele estiver na universidade, não estiver fazendo nada, ele vem, mas não é o caso. Agora, não. Eu vou poder... Essa coisa, por exemplo, nós estamos usando aqui uma tecnologia e tem várias outras e elas vão ter que estar disponíveis, de graça, barata, tipo o WhatsApp. Nós vamos precisar ter um WhatsApp da ciência, eu disse isso. Nós vamos precisar ter um Facebook do cientista. Não é o Facebook para você cuidar da vida do dia a dia, aquele continua. Nós vamos precisar ter um equivalente só para a ciência, só para você tratar da ciência. Existe um site chamado Edmodo, que eu uso para as aulas, mas ele não tem essa interação assim, né, como nós temos agora. Tem várias outras coisas que a gente vai poder usar. Então, em vez de eu marcar para o aluno vir para cá, eu vou marcar, eu estou no Zoom, estou na sala, a sala está aberta, estou aqui 1 hora. Eu posso ficar aqui fazendo minhas coisas. Se aparecer alguém, o cara, ei, professor, está aí? Estou. Eu estou aqui, estou com o meu laptop, estou com o computador, estou com o celular, eu tenho 4 telas na minha frente. Então, eu posso estar na minha tela trabalhando, ou o meu computador pode estar fazendo várias coisas. Na hora que o cara chama, eu posso ir lá e tirar a dúvida dele. Então, durante 1 hora, está à disposição. Isso vai fazer o quê? Impactar no meio ambiente. Já está impactando, né? Vocês estão vendo aí. De forma positiva, né? O pessoal vive falando sobre camada de ozônio, as recuperações que o meio ambiente tem sofrido, positivo, já que a gente não tem se movido tanto. Não tem que se mover. Então, isso vai mudar. Então, o pessoal que está hoje no ensino médio tem que começar a se preparar estudando diversas coisas. Vai entrar na universidade, você pode ir fazer um curso, mas se prepare para fazer disciplinas de outros cursos. Porque você precisa ter uma visão ampla das coisas. Você pode depois fazer ou não uma pós-graduação. Os cursos de nível médio, eles também precisam mudar, os cursos técnicos precisam se atualizar. Está acontecendo hoje que o pessoal de nível técnico podia estar cuidando. Tá? Então, precisamos também reformar todo esse pensamento. Verdade. É uma coisa que o pessoal de ensino médio ainda não tem maturidade para entender. É importante de você estudar diversas áreas de conteúdo, não só aquilo que a gente gosta, né? Porque tudo depende muito da abordagem com que a gente vê as coisas, depende muito do nosso interesse e, às vezes, até do material que a gente tem. Por isso que a gente está sempre tentando
diversificar essa linha de conhecimento. Tanto é que o Student Chapter atua nas escolas, em eventos como o Dia do Físico, o Dia da Matemática, e faz algumas apresentações com alguns experimentos bem lúdicos, sabe? E nesse sentido também é que a gente toma essa iniciativa de podcast, tentando trazer uma linguagem mais descontraída também, que seja acessível a um público maior, né? Isso. Aí no próximo, Alamis, você tem que estar vestido com aquela roupa que você está ali na foto ali atrás. Sou eu, no ensino então, médio. Na próxima você tem que vestir aquela roupa ali de novo ou uma equivalente. Olha aí, ó, cara lá. Eu passei esse podcast inteiro olhando para aquela foto ali no final pensando, não é possível. É a Alamis, tá vendo? Não? Sou eu. Tá vendo? Então, pessoal, esse foi o fim da nossa entrevista com o professor Anderson Gomes. Nos sigam nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que se chama Student Chapter Recife. Eu queria comunicar a vocês que a gente da SPAI, juntamente com o pessoal da OSA, iremos organizar uma série de palestras virtuais em comemoração ao Dia Internacional da Luz. E todas essas informações vão estar nas nossas redes sociais, no Instagram, que Sofia passou para vocês. Então, pessoal, sigam o nosso podcast, vocês terão acesso a um monte de conhecimento acessível de forma leve. Até uma próxima. Tchau, tchau.